Alô, alô, alô! Estou voltando! Glória a Deus, aleluia! Fizemos o primeiro vídeo ao vivo, mas deu problema, né? Na internet do Pastor Rodrigo, deu problema também aqui na minha internet, mas eu estou voltando, as pessoas estão voltando, a Cris voltou, vai voltando, a gente vai começar de novo aqui, né? Já vou chamar o Rodrigo. Mas eu apaguei a live anterior e comecei uma nova live, já acessei o Rodrigo, ele já está entrando e ele entrou, e nós vamos continuar, Pastor Rodrigo. Satanás vai cair por terra. O negócio é forte, viu? Não sabe não, que o negócio é forte. O negócio já tá pegando. Rodrigo, o problema estava na minha internet, viu, Barão? É, né? Mas vai dar certo agora, né? Ela pegou a internet da minha irmã, né, que mora lá, aí pegou o Wi-Fi de lá, não sei como. Aí eu tirei o do Wi-Fi e tô aqui no dados móveis e vai dar tudo certo. Amém? Amém. Agora tá ótimo aqui. Então pronto, o que eu tava falando quando a live caiu, eu desconectei e conectei de novo e a gente vai já partindo. Tava falando quem foi Jacó na Bíblia, né? Jacó, ele foi o filho gêmeo mais novo de Rebeca e de Isaac, né? Isaac. E ele é um dos três principais patriarcas do povo judeu. Ao lado do seu avô, Abraão, e do seu pai, Isaac. Então, com essas informações que nós temos, essa introdução, certamente, né, a história de Jacó é uma das mais conhecidas da Bíblia, né? E também sabemos que a descendência de Jacó foi que deu origem às 12 tribos de Israel. As 12 tribos. Né? Então, assim, é muito bom, muito pontual a gente falar um pouco sobre Jacó, né? Dos erros, dos acertos, porque traz para a gente subsídios, alimentos espirituais, para que nós possamos alinhar o sacerdócio. Nós temos um sacerdócio, nós temos um ministério, nós temos um chamado, nós temos um propósito. Deus nos mantém vivo até hoje por conta de propósito, né? Ele não morreu à toa. Deus não morreu Jesus Cristo não morreu à toa na cruz. Teve um propósito a morte de Cristo. A volta de Cristo tem um propósito. A minha vida tem um propósito. Então, é muito bom a gente aprender um pouco de Jacó, porque vai nos destruir, vai nos impulsionar, vai nos motivar a também escrever a nossa história diante de Deus, diante da comunidade que nós vivemos, da nossa família, que nós possamos ser o patriarca da nossa família, o que vai dar início a um lar paterno, de paternidade divina, paternidade do reino. Então, Rodrigo, a primeira coisa que eu queria conversar contigo é sobre o significado do nome Jacó. A gente vai por partes, vamos destrinchando um pouquinho, para a gente poder juntar o quebra-cabeça do que Deus quer fazer hoje. Mas a primeira coisa que eu queria que você pudesse nos falar, o significado do nome Jacó, né? Só de ele pegar ali o calcanhar de Esaú, a Bíblia já, né? Já é um significado, aquele que agarra, né? Uma das definições no hebraico do nome dele é exatamente esse, aquele que agarra, né? Tem até o nome que é aquele que suplementa, acho que é o nome assim que tem falando. Suplantador, obrigado pela correção. É exatamente essa palavra, suplemento, né? Suplantador mesmo. É a palavra traduzida para a nossa língua que quer dizer exatamente isso, aquele que agarra. Mas a gente vai ver também um outro significado do nome de Jacó, que é enganador, né? Usurpador.
Então você vai ver alguns significados no decorrer da história de Jacó, você vai ver alguns significados, né? Algumas traduzidos, que vai dizer exatamente formas que ele se comportou, né? Exatamente quando a gente vai ver lá quando ele, com relação ao pai dele, com relação ao irmão dele, a gente vai ver que realmente ele era muito forte essa questão do enganador, né? Que é bem forte. Se você for perguntar a qualquer pessoa cristã hoje, falou de Jacó, todo mundo vai se lembrar dele como aquele cara que era trapaceiro, que enganava. A princípio, as pessoas vão sempre lembrar disso, né? Depois é que a gente vai ver mais lá na frente que Jacó agora não é mais, quando ele, digamos assim, né, figuradamente falando, ele se converte de verdade, aí Deus troca o nome dele. O Senhor diz, agora você não é mais Jacó, você vai ser Israel, né? Ou seja, o nome de uma nação. Rodrigo, também sobre o significado do nome de Jacó, eu estava pesquisando em alguns dicionários, até da Matthew Road. Eu pesquisei muito lá, alguns dicionários tem. Aí até anotei aqui que acredito que em hebraico o nome de Jacó tenha sido uma abreviação intencional do nome Iacóbio, que significa Deus protege. Isso, também tem, perfeito. Tem essa definição também para o nome dele. Que tem uma coerência, porque você vai ver uma proteção de Deus sobre a vida dele. Por mais que ele começou errado, mas houve uma proteção de Deus assim para ele. E também houve uma promessa quando estava no ventre de Rebeca, né? E houve uma promessa ali que diz que era duas nações e que a nação menor ia dominar a maior, né? Jacó, é interessante, pastor. Jacó, quando Isaac buscou o Senhor, Jacó foi gerado em oração. Jacó foi gerado em oração. A história da família de Isaac era o seguinte: Abraão gerou Isaac, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filho de Betuel, e o arameu de Padarã, irmã de Labão, também arameu. Aí olha só, Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Aí vai falar dos meninos, empurravam dentro dela, pelo que disse, porque está acontecendo isso. Foi então consultar o Senhor. Rebeca, quando viu aquele rebuliço dentro dela, foi consultar o Senhor. Aí o Senhor revelou para ela, né, que dentro dela tinha duas nações, né? Quando a gente vai ver o nome de Jacó sendo mudado para Israel, não foi porque já estava lá, o Senhor já tinha dito, vai ser duas nações, e Israel é uma nação. Então, Jacó foi gerado em oração, né? Isaac buscou o Senhor em oração, em prol da sua esposa, porque era necessário dar continuidade no plano do Senhor. Isaac, vou buscar em Deus, porque a madre da esposa estava fechada. É interessante, pastor, que se você for olhar na história, praticamente todas as mulheres, com algumas exceções, tinham a madre fechada, e as pessoas buscavam o Senhor, e o Senhor respondia, dava essa graça, mas tinha um propósito, né? Era para algo do reino de Deus. No caso, foi Jacó. É verdade, viu? Isso é muito interessante. Que quando você colocou, e foi bem feliz quando você colocou que Isaac foi um fruto de oração. E muitas vezes a gente vê isso, né, de uma forma assim, que Deus respondeu a oração, porque Rebeca, ela era estéril que nem Sara, né? Estéril. Perfeito. E Isaac orou
para que pudesse abrir a madre de... Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo, tô lhe ouvindo. É porque acho que o fone aqui saiu. Peraí, só um minuto. Só um minuto. Então, assim, você vê que teve a resposta de oração não foi só Jacó, Esaú também foi uma resposta de oração. Porque Deus, ele responde as orações. Agora, a gente tem que entender que Deus responde as orações, mas nós temos que entender a resposta que Deus está nos dando. Bom. Não é verdade? A resposta que Deus está nos colocando, que Deus está falando com a gente. Então, assim, foram duas respostas de Deus, vamos dizer. Porém, uma era do propósito, né? Porém, uma era que Deus queria dar continuidade naquilo que falou para Abraão, né? Então, a gente tem que entender que Deus responde às nossas orações, mas a gente também tem que ter o discernimento do que Deus está falando, isso só através de intimidade. Verdade, verdade. Então, assim, quando já tinha um propósito, né? Já tinha um propósito que Jacó ia dar continuidade. Jacó, ele não perdeu a oportunidade. Por isso que tem pastores, pregadores aí de nomes que pega essa tradução do nome dele, aquele que agarra, e diz que os coaches da vida, né? Diz que Jacó, ele agarra a oportunidade. Tinha uma oportunidade que Esaú colocou para ele, ele agarrou a oportunidade. Eu não acredito que não foi agarrar a oportunidade. Eu acredito que não é esse contexto, né? Eu acredito que Rebeca ministrava isso no coração de Jacó, né? Porque quando ela estava grávida, Deus falou para Jacó e falou para ela, dentro do ventre aí tem duas nações, né? Mas ele falou que a nação que ia crescer era a nação de Jacó, que é Israel. Então eu acredito que Rebeca foi ministrando isso na vida de Jacó. E quando Jacó percebia que Esaú não dava nenhuma importância para isso, isso até, Rodrigo, na época, era uma desonra ao pai. Estava desonrando o pai, né? Então, assim, Rodrigo, a gente precisa não somente não desonrar a Deus também, e também não desonrar a nossa paternidade terrena aqui na Terra. Né? Vem o que aconteceu. A herança, ela tem que passar. A herança não é financeiro, a herança é legado. O legado de Abraão passou para Isaac. O legado de Isaac era para Esaú, pela lei. Mas por Deus era para Jacó. E Jacó percebeu isso. Você quer falar mais um pouco sobre isso? Sim, com certeza. Só voltando um pouco. Como é importante a gente... Estou vendo que a internet está bloqueando. Tá ouvindo, pastor? Estou. Pronto. Não tem como a gente contar a história desses homens e mulheres de Deus e não trazer aplicação para os nossos dias. Olha só que interessante. Isaac tinha como preferido dele Esaú. Rebeca tinha como preferido dele Jacó. O que Isaac tinha preferência não estava nem aí para ele, né? E aquele que era preferido da mamãe estava sempre por perto. Um era caçador, só via no meio do mundo. O outro só via nas tendas, né? Uhum. Era pastor e só estava ali por perto, né? Então, não existe a gente precisa ter esse cuidado no reino, que Deus, quando ele olha para a gente, ele não olha
prediletos, preferidos, embora tenha um propósito, né? Embora tenha um propósito, e Esaú, quando a gente vai ver na história, toda a vida que a gente vai ver a questão de Esaú, a gente só tem aquela história, Esaú, ele negligenciou, ele desprezou a primogenitura, né? Que isso é fato, é uma verdade. Realmente ele desprezou por uma refeição. Ele não estava nem vendo para aquilo que era importante, quando aquele que não tinha interesse naquilo que era importante. Aí ele faz essa troca. Só que o que faz com que Jacó também seja, embora ele esteja usurpado, etc. e tal, faz plano do propósito do Senhor, Deus, cara, como você chama, foi bem feliz quando disse, pastor, que a gente precisa entender o plano de Deus, os propósitos, mas também ter responsabilidade. Uhum. Então, olha só, eu quero ler um texto só para dar fundamento para isso, que Jacó não foi só usurpador, mas Esaú desprezou verdadeiramente aquilo que era importante. Deus sempre teve cuidado com a relação a você não se envolver com qualquer pessoa, com mulheres estrangeiras. Aí parece até que Deus é preconceituoso, né? Por que não pode se envolver, né? Se você não tiver cuidado, você vai dizer que Deus é preconceituoso, que Deus é esse, não deixa eu me casar com quem eu quero. Mas o problema não era que Deus, não era as mulheres estrangeiras. O problema era o tipo de cultura e ensinamentos que certas mulheres tinham. E Deus queria preservar, né? Cuidar, assim, proteger esses homens de Deus, que não, por causa de amar a mulher, ceder e adorar e aderir a outras culturas. Mas olha só o que foi que fez que tinha Esaú. No final do capítulo 26, no versículo 34, olha o que diz a Bíblia. Ó. Tinha Esaú, olha só, 40 anos de idade. Ainda Jacó não tinha pedido a alimentação a ele nem nada. Tinha Esaú 40 anos de idade quando escolheu por mulher a Judite, filha de Beri, Itita, e também a Basmate, filha de Elon, o Itita. Olha só o que essas mulheres causaram. O que ele escolheu, olha só. Elas amarguraram a vida de Isaac e Rebeca. Olha só o que a escolha desse homem causou no meio da família dele, dos pais dele. Agora você imagine, olha só, se Deus tivesse permitido que Esaú tivesse sido abençoado por Deus, sendo que as tomadas de decisões de Esaú só trazia prejuízo. Como é que ele ia construir? Como que seria? E se fosse inverter aqui, com todos os erros de Jacó, né? Mesmo ele tendo errado, enganado, etc. e tal. Mas como que seria a administração de Esaú, sendo que toda a tomada de atitude desse cara só trazia decepção? As mulheres que o cara escolheu, que eram estrangeiros, só trazia amargura para o pai e para a mãe. Não trazia alegria, não trazia paz. Isso é muito forte. Então não foi só a primogenitura que ele rejeitou, que ele trocou, ele desprezou. Por aí você vê um desinteresse por aquilo que é importante. As coisas de Deus são importantes. A gente não pode tratar as coisas de Deus com desleixo, sem zelo, de qualquer jeito. Sou filho da promessa mesmo e tal. Não, a gente tem que ter cuidado. Jacó, ele tinha esse cuidado. Ele cometeu esses enganos, esses erros, mas a intenção dele era de honrar o propósito do pai. Isso. Verdade. E teve como participação a mãe dele, né? Se a gente for ver, a mãe dele contribuiu demais para acontecer o que aconteceu. É verdade. Também tem um outro adendo, sabe, Rodrigo? É que essa questão da participação de Rebeca gera muito uma discussão em relação a que a questão que você tem filhos, né?
aí fica dizendo assim, porque tem os filhos prediletos, né? E por conta que Rebeca gostava muito de Jacó, que nasceu essa personalidade de Esaú, né? As pessoas muito colocam sobre isso, que tem um pouco de coerência, um pouquinho, não tanto assim. Porque você vê realmente que Esaú tinha uma personalidade muito estranha, cara. E como você mesmo falou, ele foi mudar quando Jacó estava voltando. Só que Jacó começou a amolecer o coração dele, né? Mandava uma equipe na frente, dava um presente. Mandava outra equipe na frente, dava um presente. Quando se encontraram, aí fizeram as pazes. Mas tem uma linha de raciocínio, essa questão de nós somos pais de mais de um filho, aí esse cuidado de você... Eu sei que a Bíblia vai nos dizer que Deus não tem filhos prediletos, mas tem filhos dedicados. Sim, né? sem dúvida. Deus tem filhos prediletos, ele tem um filho dedicado, são pessoas mais dedicadas. Então, quanto mais chega a Deus, quanto mais chega a Deus, mais Deus vai chegar a ele. Não é que Deus tem os seus privilégios, os seus privilegiados, os seus escolhidos. Não. Deus tem os filhos dedicados. A mesma situação que você pega o filho pródigo, né? Você pega o filho pródigo, que ficaram dois dentro de casa. Tinha um que, entre aspas, se achava dedicado, e teve o outro que se achou relaxado, entre aspas. O que nós, na primeira visão, vamos ver que era o relaxado, só queria gastar a herança do pai, só queria viver uma vida de diversão, dissolutamente. E teve outro que ficou ali, cuidando das coisas do pai, não largou o pai o tempo todo. Porém, se nós não lermos toda a história, a gente vai começar a contar histórias herégicas, histórias que não são verdade. Porque o que ficou não conhecia o coração do pai. Então, dedicado não é o que faz, é que faz conhecendo o pai que tem. Não é verdade? Porque o desleixado estava lá, mas, porém, ele conhecia o coração do pai. E quando ele caiu em si, ele disse, não, os trabalhadores do meu pai, eles estão comendo melhor do que eu. Comem melhor do que eu, verdade. Ele conhecia o coração do pai. Enquanto o outro que ficou lá, disse o quê? Pô, pai, quanto tempo eu estou contigo, tu me deste um cabrito? E o pai disse, meu filho, se alegre comigo. Quer dizer, você não me conhece? Tanto tempo que tu ficou comigo, você não me conhece. Então, dedicação não é o que você está fazendo. Dedicação é o que você está fazendo, conhecendo o coração do pai. Trazendo para Jacó e Esaú é a mesma coisa. Não é que Jacó era dedicado, não é que Esaú era desleixado, não. Jacó conhecia o coração do pai dele. Jacó, ele teve responsabilidade pela promessa que Deus tinha lançado na vida de Isaac. Ele também conhecia a história do seu avô, Abraão. Sim. Então, ele deu importância. E isso que nós, para alinharmos nosso sacerdote, a gente precisa entender, queridos, que nós temos que conhecer o coração do nosso Pai. Quando Jesus diz assim, lá naquela passagem, nos evangelhos, eu estava preso e você não fosse me visitar. Eu estava nu, não me deste de vestir. Estava com sede, não me deste de beber. Estava com fome, não me deste de comer. Aí disse, quando nós te vimos assim e não demos a resposta? Aí ele disse assim, quando vocês rejeitam um dos meus pequeninos, quando vocês rejeitam, quem são os pequeninos de Deus? Somos nós. São pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor. São pessoas que Deus quer fazer coisas extraordinárias. Quer fazer, não. Deus já fez. Nós precisamos só sacudir essas pessoas e dizer, olha, Deus já fez o melhor para você. Tome posse. Usufrui disso. Amém? Então, você quer falar mais um pouco sobre isso? Sim, sim.
Eu acredito plenamente, pastor, que Rebeca, ia falar de Sara, a Sara já passou. Que Rebeca, ela entendeu pela leitura da palavra, não é coisa que eu estou criando, não, pela leitura da palavra. A Rebeca, ela entendeu melhor o propósito de Deus com relação a dar continuidade, né, à questão de até chegar em Jesus Cristo, que a gente estamos em Jacó, mas ela entendeu melhor essa continuidade do descendente melhor do que Isaac. Pela leitura eu digo isso. Olha só, vê se você consegue entender da mesma forma. Isaac, ele sabia da importância de dar continuidade na semente, no descendente. Isaac sabia. Aí ele olha para a mulher dele, já se avançando em idade também, e ele viu, minha mulher não tem nenhuma não está deixando nenhum herdeiro, nenhum descendente, como é que isso vai continuar? Aí ele busca o Senhor, gera, ele não pediu 2 filhos, ele pediu que Rebeca pudesse gerar um descendente, engravidasse, era o natural. Né? E Deus agraciou com 2. Quando ela percebe dentro do seu ventre aquele rebuliço, está lá no texto, lá, ela vai buscar o Senhor também em oração para saber o que é aquilo que está acontecendo dentro dela. E Deus revela para ela que aquilo era 2 nações. Aí você vai ver o texto, no andar dos textos, você vai ver que tem a promessa, né? O mais velho servirá o mais novo. E no versículo 26 do capítulo 25 diz: ao chegar a época de dar a luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair foi o ruivo, e depois ele vai falar, né? Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar. Olha só, por que essa mão estava agarrada no calcanhar? Qual era o propósito dessa mão estar ali? Por que Jacó, um recém-nascido aí, ainda estava nascendo, estava puxando, né? Em outras palavras, se a gente for traduzir de modo grosso, assim, não, quem tem que sair sou eu. Quem tem que ir primeiro sou eu. Ele tentou, né? E quando eles já estão velhos, né? E Rebeca já vê lá que Isaac diz, olha, pede para Esaú ir lá buscar a melhor caça, porque ele gostava de Esaú por causa disso, porque Esaú trazia as caças boas e fazia bons pratos para ele. E Rebeca gostava de Jacó porque ele cuidava dos rebanhos e estava sempre nas tendas, sempre pertinho deles. E quando Rebeca, porque Rebeca ele ouve a conversa de Isaac dizendo, Esaú, vai lá buscar a melhor caça, faz para mim que eu quero te abençoar antes que eu morra. Eu acredito plenamente que ela lembrou-se de quando ela buscou Deus em oração, que Deus disse que eram 2 nações, e quando eles ficaram se mexendo, ele foi lá, ela buscou ela, e Deus explicou que o mais velho ia servir o mais novo, né? Ela lembrou da puxada do calcanhar, então ela entendeu o propósito de Deus. Essa promessa não é para Esaú, essa promessa é para Jacó. É tanto que ela diz depois, mas mãe, eu não sou primogênito é Esaú. Ela, que caia sobre mim a maldição. Mas que a promessa se cumpra. É forte, ela entendeu o propósito. Sabe, a aliança patriarcal era com Isaac, mas ela entendeu melhor do que Isaac o propósito de Deus. Essa palavra tem que se cumprir em Jacó. Jacó é que vai honrar. Esaú estava desprezando tudo, sabe? Eu acho que fazer com que as mulheres dele trouxessem amargura foi o carimbo, foi bater o martelo. Não pode ser Esaú. Ela entendeu que existia um propósito dentro de tudo isso. Porque Gênesis, que você está lendo, 25, o versículo 23, ele vai falar isso, foi a promessa que Deus falou. A Bíblia diz o quê? O 23. E o Senhor lhe disse, tuas nação lá no teu ventre. Ele estava falando para Rebeca. Não era para Isaac. Ele está dizendo, e o Senhor disse, tuas nação há no teu ventre. 2 povos se dividirão das tuas entranhas.
das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Servirá Aquela coisa que a gente estava falando, Rodrigo, no estudo passado, sobre o tempo e o modo de Deus, né? Isaac, eu acredito que ele estava tão apegado às coisas dele, aquela vida normal, que Rebeca teve que apressar, que sabia que Isaac já estava velho, já não estava enxergando mais. Cego, e ela, exatamente. Você vê o papel da mulher no ministério do homem, cara. Aí cabe aquilo que está falando, que Deus quando deu Eva para Adão, ele disse assim, eu vou fazer uma mulher idônea. Idoneidade, ela vai ser para esse negócio. E Rebeca, eu dei tudo arrepiado com isso, com essa revelação. E Rebeca, cara, foi pontual. Por que ele foi pontual? Porque Deus falou para ela. Deus falou que não foi para Isaac, não falou para ela. E ela viu o tempo passando, viu o tempo passando, o cara estava morrendo com as casquinhas, com o olho cego, querendo que abençoar Esaú. Não é Esaú não, Isaac. É Jacó. É Jacó. Por mais que a gente detalha, mas ela mentiu. Não, gente, não. Ela não mentiu. Ela fez a verdade. Quem estava mentindo era Isaac. Quem estava mentindo era Isaac. Ela estava enganado, né? Que estava enganado era Isaac. Quem se equivocou foi Isaac, na verdade. Pois é, cara. E isso é muito forte. É discernir a promessa. Mas a lei, como Deus ele anda fora da curvinha, viu, Rodrigo? Deus anda fora da caixinha. Né? Mas a lei diz que é o primogênito. A lei é maior do que Deus? A lei não é maior do que Deus, cara. É onde a gente vê coisas. Eu quero até abrir um adendo aqui para trazer outras coisas para alinhar o nosso sacerdócio. Quando você vê Moisés deparando a uma água, povo no deserto, morrendo de sede, estava com sede, aí viu uma água, a água é amarga. Aí o povo vai se queixar Moisés, não tem água, nos trouxe do Egito para morrer aqui no deserto, porventura não tem sepultura lá no Egito. Aí Moisés foi orar. Aí Deus deu uma ordem a Moisés que arrancasse um galho e colocasse na água. Imagine isso, Rodrigo, essa cena, vamos viajar nessa cena. Aquele povo murmurador vendo Moisés tocando uma galha na água. Esse cara tá doido. Não, querido, não, foi Deus que mandou. Se Deus mandou, vai tornar doce, saudável. Vai ficar pronto para nós beber. Entendeu? Então, a gente fica assim, mas fulano está fazendo isso, mas Beltrano, porque a lei diz, não, Deus é maior do que a lei, querido. Ele não quebra o princípio, Deus não quebra princípio, Deus não quebra princípio, não quebra, mas Deus, ele não anda dentro da casinha, ele é muito mais. Hoje mesmo eu vi, Rodrigo, sobre uma pergunta que perguntaram a um dos caras aí que eu acompanho, e perguntaram para ele assim, Deus se arrepende como naquilo que a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem, a criação, e fez uma pergunta para esse rapaz. E ele foi tão coerente na resposta, ele disse assim, Deus, não é que ele se arrepende, o escritor não encontrou a palavra correta para dizer que Deus estava triste naquele momento, que Deus ele estava sentindo compaixão daquele povo, e ele não conseguiu, homem nenhum não consegue mensurar o sentimento de Deus, gente. Homem nenhum. Deus não deu essa habilidade. Imagine se Deus desse essa oportunidade da gente decifrar o sentimento dele. Aí a gente criava um Deus romântico, um Deus disso, Deus daquilo. Não, Deus é certo. Entendeu? Deus é certo. Então, mas a lei disse que é Esaú, mas Deus disse que vai ser Jacó.
Mas Deus fala com o homem. A Bíblia sempre vai falar que Deus sempre falou com o homem, mas agora Deus falou com Rebeca. Rodrigo, eu profetizo em nome de Senhor Jesus, dessas pessoas que estão aqui com a gente, que Deus, se os Isaques não estão discernindo o tempo, Deus vai levantar as Rebecas para falar para as Rebecas, para levantar esses homens de promessas, patriarcas que o Senhor levantou nessa terra. Fala aí, Rodrigo, mais, cara. Quando as pessoas entenderem que Deus, como a irmã falou, a irmã Val, né? Deus não quebra princípios, né? A lei diz, o próprio Jesus foi surpreendido com essa mesma frase. Jesus estava lá na sinagoga, chegaram com a mulher, a lei diz que tem que apedrejar, o que é que tu diz? Rapaz, Jesus só silenciou. Eu sempre levo comigo a resposta de Jesus com um silêncio. A lei diz o quê? Que tem que apedrejar? Então, se vocês estão tudo bem, então joga a pedra, homem. Joga a pedra, né? E ele fala, não, mas a lei diz que é que tu diz. Jesus disse só o quê? Então, se você não tem pecado nenhum, atira a primeira pedra. Quem não tem, atira. Foram todos ridicularizados. Qual era o princípio ali? Era a lei? Era não. O princípio de Jesus foi: arrependei-vos, se arrependa, vai no peques mais. Esse é o princípio, nesse contexto não era a lei que eles tanto defendiam, um monte de hipócrita, né? Se Isaú não queria cumprir o propósito de Deus, Deus vai cumprir, meu irmão. Se Isaú não quer, eu tenho Jacó. É Jacó verdade. quer. Outra coisa, Rodrigo, a ideia de Deus, a origem de Deus, a ideia de Deus, eu não falo porque eu conheço Deus através da Bíblia que nós lemos. E você vai ver desde o princípio, que Amém, Suelen, é Deus, é o Espírito Santo. Desde o princípio, Deus não tinha uma ideia de impor uma lei. A ideia de Deus eu estava ontem estudando lá na casa da irmã Beth, nós temos nosso núcleozinho de estudo lá, toda quinta-feira, e nós estávamos falando sobre isso. Deus fala com Moisés aonde? No Monte Sinai, lá na península, no Monte Horebe, na península de Sinai. O que significa Horebe? Sim. Monte de Deus. Aí quando Deus aparece lá, e Deus vai e envia Moisés, Deus fala no monte de Deus com Moisés, aí envia Moisés lá para liberar o povo, para pedir para que o povo saia de lá e vá para o deserto. E, ora, Faraó, o Eu Sou mandou tirar o povo dele aqui para ir para o deserto. Só que as pessoas dizem o quê? Deus tirou o povo para ir para o deserto para adorar. Não era no deserto. Está lá escrito. Deus falou assim, Moisés, depois que Faraó liberar, aí você vai levar o meu povo para o Monte Sinai, lá para o Monte Horebe. Moisés levou para lá. Quando chega lá, capítulo 19 de Êxodo, quando chega lá, Deus chama Moisés e diz, Moisés, agora desce lá e diz para o povo se apresentar, se consagrar, que eu vou descer, vou me apresentar a eles. Se eles me obedecer, eles serão meu povo, serei o Deus dele, um povo particular meu. Beleza. Amém. Deus desce. O povo não quis. Aí o povo disse, não, Moisés, não fala Deus conosco que morreremos, mas fala tu com Deus que ouviremos. Aí Deus disse, é? Vocês querem ouvir Moisés? Então Moisés toma, agora escreve aí a lei. Não matarás, não lutarás. Mas a ideia de Deus não era essa. Deus queria viver em relacionamento, querido. Relacionamento. A ideia da lei foi freá-los. A ideia foi essa, freá-los. E outra coisa, pastor Décio, Deus não vai deixar de cumprir o seu propósito porque simplesmente alguém errou, falhou. Quem falha e quem erra só vai deixar de desfrutar. Mas Deus não vai deixar de... Quando Deus disse, prometeu a terra, fez menção da terra prometida, o povo de Israel, exatamente, a obediência é o princípio. E ele disse, teve aquele momento lá que Deus disse assim, Moisés, fala a rocha, fala a rocha, que vai jorrar a água. Foi o que Moisés fez? Feriu. Bateu na rocha.
feriu a rocha. Jorrou água? Jorrou. Essa água ia jorrar com o quê? Fala. Diz a rocha. Né? Ele feriu a água, saiu, desfrutaram da água. E a promessa da terra, Deus não deixou de cumprir. Quem não entrou? Moisés. Por quê? Porque feriu a rocha. Porque errou. Então, o erro, ele vai nos excluir da promessa. Mas a promessa não vai deixar de existir. O povo entrou. Moisés teve só um vislumbre. Então, mesmo em meio ao erro, que ninguém me interprete mal, não estou dizendo que Deus vai usar o erro para fazer isso. Mas quando Deus tem, meu irmão, um propósito, cara, esse propósito ele vai se cumprir. Se Deus tinha Deus tinha um propósito inicial, qual era o plano original? Era ter um relacionamento com o homem. O homem falhou. Deus deixou de buscar esse relacionamento? Não. Não foi. O homem nem tinha capacidade de buscar mais porque pecou. Deus foi lá, sacrificou o animal, cobriu com pele e continuou essa busca do homem. Olha o que eu vou te dizer agora, pastor, como vai ser forte. E Deus continuou buscando esse relacionamento, essa intimidade com o homem, ó, falhando, errando, desconsiderando, desprezando os propósitos, as promessas de Deus, mas Deus o tempo todo buscando. João, no Evangelho de João, a Bíblia diz que a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, Espírito em verdade. E Deus procura verdadeiros adoradores. O que eu entendo com isso? Aqui é um outro contexto de adoração e tudo mais. Mas o que eu entendo? Que Deus, ele procura pessoas que o adorem, que o considerem, que o honrem, que estejam dispostos a cumprir os seus propósitos. Deus está à procura, tem um GPS de Deus buscando, né, para quebrar essa questão de que Deus não quer ter um relacionamento. Deus, ele busca pessoas que queiram se relacionar com ele. E quando nós estamos num relacionamento com Deus, íntimo, sincero, verdadeiro, santo, cara, Deus vai te buscar para cumprir um propósito dele. Hoje na oração eu falei sobre isso, cara, sobre relacionamento, para a gente cumprir um crescimento. Nossa oração foi por crescimento espiritual. Para quê? Para ter esse discernimento, entender. Quando nós entendemos que Deus tem propósito para a nossa vida e nós nos moldarmos a isso, né, nos comportarmos como Deus quer, você vai ser um Jacó que Deus vai usar, né? Vai ser aquele que vai agarrar a promessa, agarrar a bênção, segurar a bênção. Ele agarrou no braço do irmão, mas teve uma briga com o anjo também, que ele era determinado, ele tinha interesse nas coisas de Deus. O trabalho dele era nas coisas de Deus, o interesse dele era no céu em Deus. Alô? Alô? Estão ouvindo? Tá ouvindo? Eu só não estou ouvindo o pastor, não estou ouvindo o áudio do pastor. Não sei se seus irmãos estão me ouvindo. Tá sem áudio para mim. Pronto, tá voltando o seu áudio para mim. Pronto, também não estava te ouvindo. Quando você fala da questão da adoração, um ponto interessante da adoração, por que Deus... A gente fica imaginando, acho que Deus ele é carente, né? A gente assim, Deus parece que é carente, procurando adorador, que fique, sabe? Mas não, porque a palavra, tudo que você adora, você se torna semelhante. Se você adora o dinheiro, nos seus olhos tem um cifrão. Se você adora o teu trabalho, tu só vive sem trabalho. Tá me ouvindo, Rodrigo? Amém. Tá dizendo que eu estou sem áudio.
Irmão, já voltou. Eles estão agora dizendo que voltou. Tava sem áudio realmente, o pastor, mas já voltou, normalizou. Pronto, então assim, a adoração, por que Deus quer que nós adoramos? Porque nós nos tornamos semelhantes. Quando Deus tirou o povo do Egito para levar para o Monte Sinai, para que se apresentasse a ele, que o povo pudesse adorar a ele, não é porque Deus quer obriga, me adore, não, para que venha ter uma transferência de caráter, uma transferência de personalidade, a personalidade de Deus entrar em nós, né? Por isso que quando Jacó vai, ele tem um sonho, você falou do sonho, aí ele vai para Labão, aí chega na casa de Labão, que Labão vamos dizer, tio-avô, né? Tio-avô, porque é irmã de Sara, né? Tia-avô, que é da família de Sara. E aí vai para lá. Chegando lá, ele conhece lá as filhas de Labão, Lia e Rebeca. Ele se apaixona por Rebeca, trabalha por Rebeca, mas Rebeca era mais nova. Aí Labão, na noite de se conhecer, Labão foi e colocou Lia. Aí Jacó, quando acordou, vixe, é Lia. Raquel, né? Raquel e Lia, né? Isso. Aí, Raquel e Lia, né? Raquel e Lia, perdão. E aí... Não, Raquel não. Raquel e Lia. Isso. Raquel e Lia. Rebeca é a mãe. Isso. Pronto. Aí quando ele trabalha por Raquel e vai e coloca Lia. Aí ele, se acorda e diz, não, vou trabalhar mais 7 anos por Raquel. E conseguiu Raquel, depois trabalhou mais 6 anos e pegou a sua riqueza e voltou. Aí é que está o negócio. O nome dele ainda era Jacó. O nome dele ainda era Jacó. Não tinha uma transformação de caráter, de personalidade. No Val de Jaboque, ele teve uma inspiração de Deus, passou a família toda e foi lá adorar ao Senhor. Foi lá ter um momento de adoração com Deus. Não, foi uma luta. Não, aquele momento foi de adoração. E ele disse, eu não te largo enquanto você não me abençoar. O meu pai abençoou porque a minha mãe entendeu o propósito. Mas eu preciso da bênção do Senhor, meu Deus. E Deus disse, você está abençoado. Confirma. Não é confirma, mais... né? Hã? O confirma, né? Confirma. Isso. Você não é mais o agarrador, você não é mais o usurpador, você não é mais... Você agora é um príncipe, você agora é Israel. Porque, irmão, a adoração traz o caráter de Deus para a nossa vida. Perfeito. A adoração traz o caráter de Deus para a nossa vida. Isso é bênção do Senhor, Rodrigo. Bênção de Deus, querido. Amém? Então, meus queridos, busca, pode falar. Essa busca que a gente falou agora, né, que Deus busca, como você bem frisou, bem enfatizou, não é porque Deus é carente. Quando a gente entender que a busca de Deus por nós é para nos fazer participantes, Deus sempre quis nos fazer participantes. Essa busca de Deus por nós, pelo ser humano, é para nos fazer participantes da sua aliança, fazer participante dos seus planos, dos seus propósitos. Se a gente for viver com uma mente religiosa, a gente nunca vai entrar dentro desse plano de Deus. Que dizer de Raabe? Que dizer de Raabe? Raabe, na visão dos religiosos, é uma prostituta. Mas ela está lá, inserida na galeria da fé. Quando forem invadir lá, Jericó, destruir... Por pensar, olha, ela entendendo o propósito, quando os espias foram ver a terra lá, que foram atrás de matar os espias, ela guardou os espias, e ela disse, olha, só quero que no dia que invadir, que for destruir esse negócio aqui, a minha família seja popada. E destruíram tudo, só ficou a casinha lá em cima da muralha, né, que a muralha era enorme. A largura nem se fala. Mas por ela entender o propósito, olha só, entender o propósito de Deus, ela era uma prostituta, ela vendia o corpo dela, mas ela entendeu o propósito do Senhor, escondeu os espias, foi poupada, foi citada,
na galeria da fé. Então, Deus sempre nos busca, não é porque Ele é carente, não. É porque Ele quer nos fazer participante. Raabe era uma pessoa sem perspectiva, sem nenhuma perspectiva, mas ela se tornou uma participante do propósito de Deus. E assim até hoje a gente tem que ter esse entendimento. Deus nos quer, nos busca, não é porque nós somos a última Coca-Cola do deserto, não. É porque Ele quer nos fazer participante, pastor. A gente precisa entender. Sejamos participantes dos planos de Deus. É verdade. Quando eu falo essa questão, né, parece, né, eu não tenho essa ideia que Deus é carente, mas o princípio de Deus sempre foi que os homens, a sua feitura, carregassem a sua imagem. Ele diz, falei o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, Deus, desde o princípio, vem falando que nós fomos feitos para gerar a imagem de Deus e a semelhança de Deus. E eu só vejo uma coisa para isso: adoração. Salmo 115 diz que aquilo que eu adoro me torna semelhante. Né? Perfeito. Então, assim, a gente precisa entender isso. E como você falou de Raabe, e eu volto de novo para Jacó. Jacó, ele entendeu bastante isso quando voltou. Sim. E você vai ver que Jacó teve várias esposas e teve 12 filhos. E esses 12 filhos deu o princípio da promessa de Abraão, que ia ser pai de multidões. Através desses 12 filhos, gerou-se uma grande nação que nós temos hoje. Ah, mas Israel é pequeno. Se você ver no mapa, na Europa, Israel é o país menor. Mas de habitantes, cara, é grande. De pessoas que aderiram ao judaísmo, não a religião, mas a promessa sobre o judeu. Eu e você que adentramos, porque a Bíblia diz que todos aqueles que aceitaram a Cristo, Ele deu o poder de ser filho. Então nós entramos nessa promessa de Deus, né? Exatamente. Muito fundamental a vida de Jacó, muito fundamental, que agora não é Jacó, é Israel, né? Jacó já foi, agora é Israel, é príncipe de uma nação, né? Israel, o Israel de Deus, cara, é surreal. A história de Jacó, dos 3 patriarcas, embora que as de Isaac e a de Abraão também é bom, mas a de Jacó tem muito ensinamento, muita coisa rica, né? Essa questão de Rebeca, de Rebeca, a mãe de Jacó, de entender, Rodrigo, entender o propósito, né? Sabe, se a gente não lê a Bíblia de conforme ela é, a gente fica gerando falta de entendimento, replicando uma coisa que não tem sentido. Ah, Rebeca enganou. Ah, Rebeca escolheu o filho. Não, cara, ela entendia o propósito. Entendeu. Ela entendeu. Quando ela lembrou 2 nações, o Jacó lá puxando o calcanhar do irmão, querendo ir, né? Porque entendi. A Rebeca já entendia a importância da bênção da primogenitura. Ela entendeu que Jacó, ao puxar o calcanhar, o interesse era de ser o primeiro. Uhum. Cara, isso é fantástico. Deus já estava dando os sinais, né? Deus já estava dando sinais ali. Estava dando sinais, estava dando todas as coordenadas. Ela entendeu a revelação. Quando ela viu o homem lá, Isaú, vai lá buscar a casa, eu quero te abençoar. O quê? Ela entendeu, né? Essa bênção tem que repousar sobre Jacó. E tá aí, ó, foi certo. Foi certo. Aleluia. Hoje nós fomos alcançados por causa disso. A nação de Israel, por isso que Deus, o teu nome vai ter Israel para sempre ser lembrado. Israel é sempre lembrado. Até hoje, Israel, em toda a história, quando Israel vai ser lembrado. É o povo que foi escolhido exclusivo, primeiramente, foi Israel, para manifestar Jesus Cristo às nações. Como eles não fizeram, qual era o propósito de Deus? Olha só que isso é forte. Qual era o propósito de Deus?
era que Israel manifestasse Cristo para as nações. Israel manifestou Cristo para as nações? Não. E o que foi que Deus disse? Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, não de sangue nem da carne. E hoje, nós que herdamos essa promessa, porque recebemos Jesus na nossa vida, somos nós que estamos levando Cristo para as nações. Isso é forte, meu irmão. É verdade. Deus não deixou de cumprir o propósito de revelar Cristo para as nações porque Israel rejeitou, não. Já que vocês não querem, eu vou abrir aqui, ó, caminho. Quem receber o Filho, quem receber Cristo se torna meu filho por direito. Aleluia. Glória a Deus. Bom. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é muito bom. Gente, a Sueli disse que parou, mas não parou não. Estou vendo o Rodrigo. Dá uma olhada na sua internet aí, Sueli. Rodrigo. Tá normal. Rodrigo, muito forte isso, né? Eu quero agradecer todas as pessoas que estavam aí com a gente. Somos herdeiros com Cristo. Nação santa, povo exclusivo de Deus, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Eu quero pedir perdão aos irmãos aí pelos constrangimentos, os contratempos que nós tivemos no início da live, parando, dando problema de internet, mas graças a Deus nós conseguimos fazer tudo aqui, nós conseguimos arrancar um bom conhecimento, uma boa motivação para que nós venha dar uma resposta. Querido, responsabilidade, anota isso. Responsabilidade é uma junção de duas palavras. Resposta com habilidade. Com habilidade. A habilidade Deus já nos deu. Agora nós devemos dar a resposta da habilidade que Ele nos deu. Amém? Eu quero agradecer a todos que estavam aí. Vocês colocaram alguns comentários e não deu para a gente falar sobre os comentários porque nós estamos aqui conversando sobre a Bíblia, então se a gente for parar, a gente começa a perder algum foco, mas obrigado aí pelos comentários, nós lemos aqui, só não deu para a gente poder... Amém, Manval. Só não deu para a gente poder ficar falando, porque a gente fica interrompendo um ou outro, mas... A gente no final sempre olha aqui, né, como aqui a irmã Val, né, ela disse, olha, obrigado para todas as sextas alimentarmos com tão bom alimento. Obrigado, Deus abençoe a sua vida. Aí tem a Sueli, entrou meu amigo, que não sei se ele está por aqui ainda, o meu amigo Samuel Normando, né? Ele entrou, interagiu também. Samuel, Deus te abençoe. A esposa de Samuel, a irmã Leide, também entrou. Abençoe a sua vida também. Cara, muito bom isso, né? A Cris, né? A irmã Beth, a Suelen, entrou também aqui. Cara, muita gente aqui, ó. Samuel colocou aqui, né? Diminuamos Deus quando tentamos entender a Deus. Nós diminuímos Deus quando a gente tenta entender Ele, né? E isso é muito forte, viu, Samuel? Muito forte mesmo. A irmã Beth, Deus abençoe vocês todos. A Érica também, né? A Érica tá aí também com a gente. Toda sexta-feira a Érica tá nos acompanhando nessa live, nesse momento de palavra. Queridos, muito obrigado mesmo, viu? Muito obrigado, que o Senhor abençoe o coração de vocês. Eu quero orar por todos que aí estão e quero já deixar um convite. Na próxima sexta-feira a gente está aqui. Vamos mergulhar na vida de José, gente. Olha, coisa boa. Vamos falar um pouco sobre José. A Jacinta acabou de entrar. Jacinta, Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida e lhe guarde. Vamos orar, gente? Vamos orar? Em nome de Jesus, Pai, nós queremos nessa noite agradecer o Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, meu Pai, por as revelações, pelo teu Espírito, pelo que o Senhor tem tocado no coração dos teus filhos. Eu peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor, Pai, possa abençoar, Pai, abençoar todos aqueles, aliás, Senhor, o Senhor já nos abençoou, que nós possamos ter essa mente de entendimento, que nós somos mais do que abençoados, porque nós estamos em Ti, Jesus. Nós estamos em Cristo Jesus do Senhor, e
tentando e buscando viver segundo o teu propósito, Pai. Eu quero já aproveitando esta oração, profetizar sobre a vida das pessoas que aqui estão com a gente. Pai, eu quero orar que aquele que possa estar enfermo, ou que está orando por alguém que está enfermo, que receba a cura agora em nome do Senhor Jesus, que a unção de cura, eu determino sobre a palavra que está escrito em Isaías 43, que sobre a sua pisadura nós somos sarados. Nós oramos por pessoas que têm hérnia, que venham a ser curadas desta hérnia, que esta hérnia suma agora, em nome do Senhor Jesus. Pessoas que têm doença, Pai, na corrente sanguínea, que têm doença nas artérias, nós oramos agora e decretamos a cura sobre essas pessoas. Pessoas que têm doenças, Senhor, crônicas, doenças, Senhor, meu Deus, meu Pai, que há muito tempo não consegue responder, não consegue entender por que está passando por isso. Eu profetizo que essa noite receba cura, que esse mal não faça mais parte dessa família, dessa pessoa, para a glória do teu nome. Oh, meu Deus e Pai, eu oro para aqueles também que nesse momento está passando por problemas financeiros. Pai, abre porta de emprego, abre oportunidade, Senhor. Pai, leva os teus filhos até onde eles possam ter ir. Também nós oramos agora, Pai, que cesse aquela guerra, Senhor, que haja paz naquela guerra, Pai, em nome do Senhor Jesus, que acabe, serre aquilo, Senhor, inocentes estão morrendo, mesmo que pessoas que estão se confrontando, Senhor, Pai, eu sei que está profetizado que haverá guerra, nações contra nações, mas nós oramos, Pai, que nenhum prejuízo venha a se acontecer por lá, na glória do teu nome. Se tem algo do Senhor, se é algum sinal que o Senhor está nos mandando, que o Senhor venha nos dar a inteligência, a sabedoria, e que nós possamos estar alerta sobre a tua volta, Pai, em nome do Senhor Jesus, que venha ter sobre o nosso candeeiro, sobre a nossa lamparina, o óleo, que venha ter o óleo, Senhor, para que quando o Senhor chegar, Pai, nós possamos estar com a nossa lamparina acesa, com o óleo do Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e agradeço por todos que aqui estão, para a glória de Deus. Amém. E graças a Deus. Deus querido, Deus abençoe. Amém. Rodrigo, dê as suas considerações finais aí, meu pastor. Amém. Só mais uma vez agradecer a todos que estiveram aí, que entraram, que participaram, né? E peço a vocês que vocês estão sendo abençoados, divulga toda sexta-feira. Isso. Sabe? Tem um cartazinho no nosso Instagram, você pode compartilhar nos seus status do seu WhatsApp, pode, sabe? Divulga, faz com que mais pessoas participem. Você pega a sua caneta, pega a sua Bíblia, faz a anotação. É muito importante esse momento de crescimento. Estou muito feliz por vocês que participam. Que Deus recompense cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém. Que toda doença ela vai ser curada hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o pânico vai bater em retirada em nome do Senhor Jesus. Que haja uma unção de Deus, sobre a vida de vocês, sobre a minha vida e sobre aqueles que hoje precisam. Queridos, ficam na paz, divulguem, nos ajuda a propagar o Evangelho do Senhor. Rodrigão, te amo, meu pastor, tamo junto. Também, pastor. Um abraço na família, tá bom, querido? Obrigado, Deus abençoe você e sua família também, em nome de Jesus. Paz. Até mais, paz, querido, um abraço.